percebeu que algumas datas parecem afetar as pessoas muito mais do que a outras? Para algumas pessoas, o Dia dos Namorados, por exemplo, é apenas uma data do calendário comum. Para outras pessoas, essa data vai despertar tristeza, ansiedade, saudade, solidão, ou até mesmo uma sensação que é um pouquinho difícil de explicar às vezes. E isso não acontece apenas no Dia dos Namorados. Muitas pessoas sentem algo parecido em alguns aniversários, no Natal, no Ano Novo, ou em alguma data que carrega uma expectativa e um significado importante. Mas você já parou para pensar por que isso acontece? Por que uma simples data como essa pode mexer tanto com as nossas emoções? Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Bela, sou psicóloga clínica e esse aqui é um espaço para conversarmos mais sobre saúde emocional, autoconhecimento e experiências que fazem parte da nossa vida real. E hoje eu quero refletir com você sobre o motivo pelo qual algumas datas despertam emoções tão intensas e como podemos lidar com isso de uma forma mais gentil conosco. Se algumas datas mexem com você, fica por aqui, que no final eu vou deixar algumas técnicas que podem te ajudar a se sentir melhor nesses momentos. Muitas vezes pensamos que estamos reagindo a uma data específica, mas na verdade estamos reagindo ao significado que essa data tem para nós. O Dia dos Namorados, por exemplo, ele pode lembrar um relacionamento que terminou, pode lembrar o desejo de viver algo que ainda não aconteceu. Ele também pode trazer comparações ou pode despertar também sentimentos que estavam adormecidos durante a correria do dia a dia. A data, ela apenas vai iluminar algo que já estava ali dentro. É como se ela iluminasse um quartinho escuro que está guardado ali dentro do seu coração, sabe? Então, existe algo que ocorre e é muito comum nessas épocas. Nós começamos a olhar a vida dos outros, por exemplo, como se estivéssemos vendo uma história completa, mas normalmente estamos vendo apenas recortes. Às vezes nós vemos fotos, vídeos, momentos felizes, declarações, às vezes uma família reunida. E sem perceber, a gente começa a comparar a nossa vida real com uma parte editada da vida dessas outras pessoas. Isso não acontece por acaso. Existe uma teoria que se chama Teoria da Comparação Social. Ela foi proposta pelo psicólogo Léo e essa teoria ela vai afirmar que nós, como seres humanos, temos uma necessidade inata de avaliar as nossas próprias habilidades e opiniões. Quando falta padrões objetivos ali, nós medimos o nosso valor pelo sucesso e crença, nos comparando com outras pessoas. E essa comparação pode se dar de três formas. A primeira comparação que pode vir a ocorrer é a comparação ascendente, que é quando nós nos comparamos com pessoas que parecem estar numa situação melhor do que a nossa. É uma pessoa, às vezes, que tem mais sucesso do que a gente. Então, isso pode servir de inspiração e de motivação, mas frequentemente acaba gerando inveja ou um sentimento, por exemplo, de inferioridade. A segunda forma de comparação é a comparação descendente, que é quando nós nos comparamos com pessoas com uma situação aparentemente pior que a nossa. Geralmente, esse tipo de comparação é usada mais para nos proteger ou para elevar a nossa autoestima, porque proporciona alívio ou até, de certa forma, mascara pontos que precisamos melhorar ou precisam ser ajustados, mas que a gente não quer mudar ou indispor com alguém, por exemplo. Então, trazendo um exemplo. Por exemplo, o meu companheiro é grosso comigo, então vem a comparação. Ah, o companheiro da minha amiga trai ela e o meu, pelo menos, só é grosso às vezes. Percebe como esse tipo de comparação tende a proteger ou eximir a necessidade, por exemplo, de um posicionamento? Cuidado! O terceiro tipo de comparação é a comparação lateral. Geralmente ela acontece quando nos comparamos com pessoas que têm habilidades e contextos ou características semelhantes ao nosso. Então, isso ajuda, de certa forma, a medir o nosso progresso real e ter uma noção precisa do nosso próprio desempenho. De uma forma simples, essa teoria ela vai sugerir que nós avaliamos a nós mesmos observando outras pessoas. E o problema, gente, é que nas redes sociais, muitas vezes, nós estamos nos comparando com versões cuidadosamente selecionadas da vida dos outros. As pessoas não postam as coisas ruins, a maioria das vezes, elas postam o que elas querem postar. E quando a gente faz isso,
É comum nos sentirmos que estamos ficando para trás, mesmo quando a gente não está. Então, as datas especiais também costumam destacar algumas ausências que existem na nossa vida e na nossa história. A ausência, por exemplo, de alguém que amamos, a ausência de um relacionamento, a ausência de um sonho que ainda não se realizou. E quando isso acontece, muitas pessoas tentam lutar contra o sentimento. Mas talvez o caminho não seja negar a dor que essa data produz em você, mas talvez seja reconhecê-lo. Porque sentir tristeza em alguns momentos mostra que algo tem importância para você, né? E um dos maiores riscos dessas datas é começar a acreditar que existe algo errado com você. Como se o fato de não estarmos vivendo determinada experiência que às vezes a gente viu o coleguinha viver, diminuísse o nosso valor. Mas a sua história, ela não está atrasada, tá bom? Ela está apenas seguindo um caminho diferente. Carl Rogers, ele dizia sobre algo chamado valor pessoal incondicional. O que é isso? Muitas vezes aprendemos a acreditar que só seremos valiosos quando alcançarmos determinados objetivos, quando encontrarmos um relacionamento perfeito como idealizamos, ou atendermos às expectativas de outras pessoas, sendo elas, por exemplo, os nossos pais, né? Relacionamentos amorosos. Mas Rogers, ele defendia que o nosso valor não deveria depender dessas condições, porque a gente acaba colocando na mão do outro o nosso valor. O valor de uma pessoa existe antes das conquistas que ela tem, antes dos resultados e antes da aprovação de outras pessoas. Você é muito mais do que o relacionamento que você tem ou do relacionamento que você gostaria de ter, né? Então, tendo em vista tudo isso que eu trouxe aqui, como você poderia então atravessar essas datas com uma leveza maior, com mais tranquilidade? Existe uma prática muito simples que pode te ajudar quando você perceber que está presa a comparações ou a sentimentos difíceis. Eu gosto de chamar essa técnica de acolher, nomear e redirecionar. É uma técnica de regulação emocional e de gestão de comportamentos que pode te ajudar muito em vários momentos, não somente nesse momento próprio relacionado a datas, né? Então, o primeiro passo, se acolha diante da situação. Em vez de brigar com o sentimento, reconheça a presença desse sentimento. Então, está tudo bem você se sentir afetada por essa data. Se você estiver em algum momento sozinha, por exemplo, se abrace por uns 40 segundos. Porque o abraço, ele aciona receptores de pressão na nossa pele e esses receptores vão enviar sinais para o nosso cérebro, desencadeando uma verdadeira farmácia natural. O cérebro ele vai responder liberando hormônios e neurotransmissores específicos, como por exemplo a ocitocina, que vai trazer aquela sensação de apego, confiança, de bem-estar. A dopamina e a serotonina são responsáveis pela sensação de prazer, de bom humor, de regulação do sono, de foco. Isso também vai reduzir o cortisol, que é o hormônio que regula o nosso estresse. Então, se abraçar proporciona relaxamento imediato. O segundo passo dessa técnica é nomear o sentimento. Pergunte para si mesma: o que exatamente eu estou sentindo agora? Eu estou sentindo solidão, saudade, comparação, tristeza? Eu estou com medo de ficar para trás? Quando damos nomes às nossas emoções, elas costumam ficar mais compreensíveis. E por fim, o terceiro passo é redirecionar o que eu estou sentindo. Então, talvez uma pergunta que possa te ajudar é: o que eu preciso fazer hoje para cuidar mais de mim? Então, talvez seja conversar com alguém, diminuir o tempo nas redes sociais para evitar essa comparação, fazer uma caminhada, ler um livro, ou simplesmente se permitir sentir sem se julgar. Às vezes, o cuidado emocional ele não vai estar em afastar o sentimento, mas em responder a ele com mais gentileza. Outra técnica simples que vai poder te ajudar nesse momento, para poder fazê-lo, você precisa de um papel e caneta ou um bloco de notas, tá? E aí vai durar uns 3 minutinhos. No primeiro minuto, você vai parar por um instante e respirar. Então, você vai respirar pelo nariz e expirar pela boca. Pode fazer isso algumas vezes, tá bom? Acalmou o seu coração. No minuto 2, você vai escrever o que você está sentindo sem pensar muito sobre isso. Então, eu estou sentindo agora o quê? Tristeza, raiva, angústia, solidão. Você vai escrever isso. No minuto 3, você vai completar a frase que eu vou te dizer abaixo. Você vai
completar a frase assim, olha, eu gostaria de, e posteriormente você vai escolher uma ação pequena e concreta para você realizar nas próximas horas. Porque às vezes o primeiro passo não é mudar a situação, e sim mudar a forma como você se trata quando atravessa essa situação. Mas existe algo que eu considero ainda mais importante. Talvez o problema não seja o Dia dos Namorados, o Natal, o Ano Novo, o aniversário. Talvez o problema seja acreditar que o nosso valor depende de estar vivendo exatamente aquilo que vemos outras pessoas vivendo. Mas a vida, gente, ela não acontece no mesmo ritmo para todo mundo. Cada pessoa tem a sua própria história, tem o seu próprio tempo, tem os seus próprios processos, tem as suas próprias guerras e as suas vitórias. E talvez essa seja uma das reflexões mais importantes desse vídeo hoje. Você não precisa se tornar alguém diferente para merecer valor. Você não precisa alcançar determinadas metas para ser suficiente. Você não precisa estar em um relacionamento para ser digna de amor. O seu valor não depende de um status de um relacionamento. Na verdade, ele nunca dependeu. Talvez o convite para hoje seja esse: olhar para a sua vida com menos comparação e mais gentileza, respeitando a sua história. Então, obrigada por ter ficado até aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de curtir e me conta aqui nos comentários como você costuma se sentir em datas comemorativas. E se você acredita que precisa ou tem alguém aí perto de você que precisa de ouvir essa mensagem hoje, compartilhe esse vídeo. Então, um abraço, até o próximo vídeo e tchau!